Aqui é a base Basij, que até há pouco tempo era uma escola. Os carniceiros impiedosos da Guarda Revolucionária agora estão fugindo de suas próprias sombras. Em um vídeo verificado que se tornou viral nas redes sociais, um soldado Basij filmou-se deixando seu posto. Atrás dele, uma sede vazia. Suas palavras resumem o último suspiro de um regime de 47 anos. Todos saíram daqui e fugiram. Eu também vou para casa. Acho que o regime acabou e devemos nos render. Considere isto. O próprio carrasco do regime, o homem que até ontem estava batendo e reprimindo manifestantes nas ruas, agora está implorando por misericórdia ao povo na câmera. Ele está filmando seu vídeo de despedida em uniforme, porque sabe que o regime que ele protegia desmoronou, e agora ele é a presa. Isso não é uma exceção. Esta é a imagem do colapso completo da estrutura de segurança interna do Irã. As milícias Basij e as unidades de segurança interna do IRGC, conhecidas como os carrascos impiedosos do regime, as forças que têm esmagado manifestantes por anos e realizaram os massacres de janeiro de 2026, estão agora descartando seus uniformes, filmando vídeos de despedida e desaparecendo nas sombras. Isso aponta para uma situação além da insubordinação militar. É um motim. A situação era ainda mais grave para generais e burocratas de alto escalão. Os bunkers subterrâneos, metros de profundidade onde se sentiam seguros por décadas, agora pareciam enormes caixões de concreto. Os edifícios das sedes foram abandonados em pânico. Comboios blindados se dispersaram de maneira desorganizada. A estrutura de comando entrou em uma corrida para se esconder nas sombras, apagando seus rastros digitais para evitar se tornarem alvos de bombas guiadas com precisão do céu. Claro, isso foi desencadeado por uma série de operações dos Estados Unidos e de Israel que tornaram os mecanismos de comando e controle do Irã 80% inoperantes. Em uma vasta geografia que se estende de Tabriz a Teherã e de Isfahan a Ilam, os quartéis generais de comando do regime, complexos de mísseis e sistemas de radar foram sistematicamente destruídos. No entanto, dentro das fileiras e dos escalões de comando do exército iraniano, o gatilho para essa fuga, essa rebelião, foi muito mais específico. A onda de ataques devastadores lançados em 28 de fevereiro contra o quartel-general das Forças Armadas do Irã em Teherã e na província de Ilam. Começou em 1º de março de 2026, com um ataque aéreo sem precedentes que varreu do mapa o quartel-general das Forças Armadas do Irã, localizado no coração da capital Teherã. O líder supremo Khamenei e mais de 40 comandantes foram eliminados ao mesmo tempo. No entanto, este primeiro golpe foi apenas a cena de abertura da estratégia da coalizão esmagar a cabeça da serpente. Nos dias seguintes, muitos comandantes do regime foram eliminados, e os filhos de Khamenei e toda a sua família foram eliminados. O regime, enfrentando um vácuo significativo de poder e comando, conseguiu selecionar um novo líder supremo com grande dificuldade. O neto de Khamenei, Mojtaba, assumiu a liderança. No entanto, ele também se tornou um alvo em 24 horas e atualmente está sem uma perna e em coma. O regime estava completamente sem liderança, mas o comando do IRGC e Basij ainda estava de pé. Estava tentando se reagrupar. Para evitar isso, a principal operação de desmantelamento sistemático foi lançada na província estratégica de Ilam, no oeste do Irã. A província de Ilam está estrategicamente localizada no oeste do Irã, na fronteira com o Iraque. Usada como base logística para as operações da Força Quds do IRGC, esta região também era onde se concentravam os mecanismos de pressão interna do regime, milícias Basij, escritórios de inteligência, quartéis generais das forças especiais. E os ataques conjuntos dos Estados Unidos e Israel atingiram exatamente aqui. Na primeira onda, na noite de 5 de março, os centros de comando do IRGC em Ilam foram submetidos a intenso bombardeio. Em 9 de março, chegou a segunda e devastadora onda. As forças de defesa de Israel confirmaram que grande parte da infraestrutura principal do Basij e das forças de segurança interna iranianas na província de Ilam foi destruída. No dia 9 de março de 2026, forças da coalizão atacaram um local militar em Abdanan. Imagens de vídeo mostram bolas de fogo massivas e nuvens de fumaça subindo na área montanhosa. Um edifício pertencente à organização de inteligência do IRGC em Dar e-Shah foi destruído perto de prédios do governo local. As bases do Corpo de Guardas da Revolução Islâmica na área de Ivangab foram completamente destruídas. Imagens mostram edifícios sob escombros e fumaça. O devastador ataque das forças de defesa de Israel em Ilam teve como alvo uma lista alarmantemente extensa de locais. Quartel-General da Segurança Interna iraniana, destruído. Edifício do Ministério da Inteligência, destruído.
Centro de comando da Guarda Revolucionária, destruído. Quartel-General das Forças Especiais, destruído. Numerosas bases Basij, destruídas. Esta não é uma lista comum de alvos militares. Esta é a eliminação sistemática de todo o mecanismo de pressão interna que o regime usa para controlar o povo. Inteligência, eliminada. Segurança interna, eliminada. Basij, eliminado. Forças especiais, eliminadas. Cada arma, cada instituição, cada quartel-general que o regime usava contra seu povo foi varrido do mapa. Em 11 de março, o renovado e mais intenso ataque ao quartel-general do Estado-Maior esmagou as últimas tentativas de recuperação do regime antes mesmo de poderem se enraizar. Esta operação aérea coordenada e multifacetada causou explosões poderosas dentro da estrutura militar do Irã, levando a um enorme pilar de fogo subindo ao céu sobre a cidade de Jerusalém. O colapso da hierarquia de liderança desencadeou uma epidemia psicológica mortal entre os guardas do regime. Podemos chamar isso de síndrome da queima de uniformes. Até ontem, esses carrascos que espancavam brutalmente mulheres, jovens e opositores nas ruas e reprimiam a desobediência civil com derramamento de sangue, foram tomados por uma onda profunda de pânico no momento em que viram o poder do Estado por trás deles evaporar. Eles estão removendo, rasgando e queimando seus uniformes. Eles estão destruindo seus cartões de identidade porque sabem. Em janeiro de 2026, eles mataram dezenas de milhares de civis nas ruas. Eles espancaram, prenderam e executaram manifestantes. Por 47 anos, eles aterrorizaram o povo, e agora esse povo está nas ruas. Eles estão derrubando estátuas. Eles estão demolindo prédios do governo. Eles agitam bandeiras de leão e sol e buscam vingança. É por isso que as palavras do membro do Basij, espero que as pessoas não se vinguem de nós, são tão chocantes. É um carrasco admitindo que se tornou a presa. Quando as paredes que ele protegia são derrubadas, o carrasco e a vítima trocam de lugar. A desintegração que começou com soldados de base rapidamente se espalhou para oficiais de nível inferior e médio. Comandantes do Basij estão abandonando seus postos. Oficiais de inteligência do IRGC estão desaparecendo. Generais de alta patente, já mais de 50 foram eliminados, estão tentando se esconder em edifícios civis, mas a inteligência está em toda parte. Este é o exemplo mais marcante na história de como a classe dos carrascos de um regime opressor instantaneamente se torna a caçada quando as paredes que protegem desmoronam. A Securitate de Ceausescu, o Partido Baath de Saddam, os comitês revolucionários de Gaddafi, todos tiveram o mesmo destino. Agora é a vez dos carrascos de Khamenei. Para entender por que o ataque a Ilam é tão devastador, é preciso compreender o que é o Basij. O Basij são os capangas de rua do regime, mas não são apenas capangas. Eles são a espinha dorsal do controle interno do regime. Existem células Basij em cada bairro, cada universidade, cada fábrica. Elas são as unidades que vão para as ruas quando os protestos começam, espancando, prendendo e executando pessoas. Elas estavam presentes durante o Movimento Verde de 2009, os protestos da gasolina de 2019, a revolta de Massa Amini de 2022 e os massacres de janeiro de 2026. E o CENTCOM e as Forças de Defesa de Israel visaram precisamente essa estrutura. Em Ilam, não foram apenas alvos militares. Bases do Basij, escritórios de inteligência, sedes de segurança interna, centros de forças especiais, toda a capacidade do regime de controlar o povo foi atingida. Esta é a destruição física do mecanismo que oprime o povo iraniano. Os ataques não se limitaram a Ilam. Complexos de mísseis foram destruídos em Esfahan e Kermanshah. Instalações do IRGC foram destruídas em Qom. Entre 5 a 11 de março, toda a infraestrutura de segurança interna no oeste do Irã foi sistematicamente eliminada. Conclusão: o regime não tem mais a capacidade física de reprimir seu próprio povo. As bases Basij desapareceram. Centros de comando estão destruídos. Escritórios de inteligência estão em ruínas. E as pessoas que conhecem melhor essa realidade, os membros do Basij que sucumbiram à síndrome de queima de uniformes, estão filmando vídeos de despedida e fugindo. Interpretar essa série de destruições imensas apenas como uma operação militar regional seria ignorar a profundidade estratégica mais ampla do quadro. Este movimento da coalizão EO-Israel é, na verdade, uma operação clássica de cheque-mate geopolítico que conseguiu prender o regime iraniano dentro de sua própria doutrina militar.
Por décadas, a administração de Teherã construiu sua dissuasão no Oriente Médio com base na profundidade estratégica e em forças proxy assimétricas. No entanto, a destruição do quartel-general central, da estrutura de comando da Força Quds e dos edifícios do Ministério da Inteligência com mísseis de alta precisão paralisou essa doutrina em seu núcleo. Primeiro, devemos examinar o papel do conceito de estrangulamento logístico nesta crise. A destruição de complexos de mísseis em centros críticos como Ilam, Kermanshah e Isfahan rapidamente cortou a cadeia de suprimentos do Irã para a transferência de armas e munições para países vizinhos. Esta situação também deixou forças de milícia aguardando ordens e munições do Irã em uma geografia que se estende do Líbano ao Iêmen, sem liderança e sem apoio. Quando o interruptor no centro foi desligado, os ramos nas áreas circundantes também se tornaram inoperantes. Em outras palavras, a coalizão não apenas esmagou a cabeça da cobra, mas também cortou todas as suas veias que transportavam veneno com uma tática de estrangulamento. O segundo grande colapso estratégico ocorreu com a aplicação perfeita do princípio de cegar o urso. As redes de radar e os relés de comunicação do Irã, encarregados de proteger seu espaço aéreo, foram cegados de forma tão sistemática que mesmo quando o quartel-general do Estado-Maior no coração da capital foi atingido, os sistemas falharam em reagir. A capacidade das bombas avançadas de penetração em bunkers de localizar e destruir alvos a centenas de metros de profundidade criou um sentimento de insegurança entre a elite iraniana que era difícil de superar. Quando a liderança percebeu que eram alvos fáceis contra uma ameaça invisível do céu, seus mecanismos de tomada de decisão pararam. Mojtaba, filho de Khamenei, tentando manter o controle neste ambiente caótico, pode entrar para a história como um esforço semelhante a tentar assumir o leme de um navio afundando. Finalmente, quando avaliamos isso no contexto do colapso da frente interna, o contrato não escrito entre regimes autoritários e seu povo falhou. A equação "vocês obedecerão, nós forneceremos segurança e estabilidade" foi destruída junto com abrigos explodindo e milícias em fuga. O aparato estatal, que prometia estabilidade, transformou-se em uma estrutura destroçada que não conseguia nem mesmo proteger seu próprio pessoal de segurança. A tentativa do exército regular, Artesh, e dos generais de alta patente de evitar assumir a responsabilidade por essa destruição sistêmica e de encobrir seus rastros mostra que o regime está ofegante, não apenas militarmente, mas também institucionalmente. Na equação do Oriente Médio, há agora uma estrutura gravemente ferida que teme seu próprio povo no terreno, tem uma cadeia de comando quebrada e perdeu em grande parte sua dissuasão regional. A imagem que emerge anuncia o fim de uma era e o nascimento de uma nova realidade geopolítica. Os pilares de um sistema que governou por anos com medo e opressão, suprimindo violentamente a vontade do povo, foram destruídos além de qualquer reparo por fogo caindo do céu. Aqueles muros, antes considerados impenetráveis, desabaram. Bunkers profundos se transformaram em túmulos. Os carrascos impiedosos do regime, que antes aterrorizavam as ruas, agora se encolhem de medo de suas próprias sombras, escondendo-se atrás de roupas civis para evitar enfrentar o dia do acerto de contas. Mas essa fuga não lhes oferece refúgio seguro. À medida que as vítimas de ontem se tornam os governantes das ruas de hoje, essa ilusão de poder autoritário está desaparecendo nas páginas empoeiradas da história. A vitória temporária das armas e da tirania está enfrentando o preço inevitável de um sistema apodrecendo por dentro. A classe de carrascos de um regime opressor torna-se presa quando as paredes que protegem desmoronam. A Securitate de Ceausescu terminou assim. Os lealistas de Saddam fugiram assim. Os comitês revolucionários de Gaddafi se desintegraram dessa forma. E agora, os carrascos de Khamenei estão enfrentando o mesmo destino. A diferença é que, desta vez, há vídeos de despedida e o mundo está assistindo. Então, quais são seus pensamentos sobre este assunto? Por favor, compartilhe seus pensamentos nos comentários. Para se manter informado sobre as análises especiais da PPR Global, inscreva-se em nosso canal e não se esqueça de ativar as notificações.